Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Lustosa e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso falando sobre as regiões da Itália. Vêneto é uma região que fica ao norte da Itália, né? E graças ao seu patrimônio natural, histórico, artístico e arquitetônico, é uma das regiões mais visitadas do país e recebe cerca de 60 milhões de turistas por ano. As principais cidades são Veneza, né, que é a capital da região, Verona e Padova. A cozinha da região de Veneto é diversificada e muito calcada na utilização de legumes e hortaliças, tendo como principal estrela o radicchio, que é a endívia, da região de Treviso, que é servido assado, grelhado ou recheado, além dos aspargos e do funghi. Os risotos feitos com arroz vialoninano são muito presentes, muito apreciados com peixe, frutos do mar na cidade de Veneza, ou com abóbora. A endívia, né, com os aspargos e em outras cidades. O arroz também aparece em pratos como o riso e o bise, que é o arroz com ervilhas tenras, novas e doces, e o uso das leguminosas na pasta e no fagioli, que é a massa com feijão. Em Vêneto, né, nós temos o prato mais comum, com certeza a polenta, que é muito apreciada. Ela foi feita a partir do milho, né, que foi levado para a Itália pelos exploradores europeus, né, levado pelos espanhóis, e ela foi antes do milho, a polenta era feita com feijão, cevada, farinha de feijão, cevada ou de trigo sarraceno. Ele pode ser cozido, grelhado, frito ou assado, né, a polenta, e servido sozinho ou com carnes, peixes e queijos. Em nenhuma cidade da Itália, a influência das águas é tão presente como em Veneza, né, até pelos seus próprios canais, e é uma cidade onde se consome o maior número de pescados por habitante. Tem o maior mercado de peixes e frutos do mar da Itália. E o bacalhau também é muito importante e consumido ali naquela região desde a época das grandes navegações. Tem também ainda uma grande presença, né, de especiarias, né, como a pimenta do reino, a canela, o cravo da Índia e a uva passa. Né, as especiarias cujo comércio era dominado pelos venezianos foram usados para criar diversos pratos, como o sardi in saor, que são as sardinhas fritas e marinadas em azeite e vinagre, que se coloca uva passas também, né? Assim como na Espanha, com o tapeu, né? Que é aquele negócio de ficar comendo tira-gosto, os venezianos adoram petiscar e se fazendo o que eles chamam de giro de hombre, que é quando eles saem para fazer um tour por bares e osterias atrás de petiscos e bebidas mais apreciadas. As fritelli são esses docinhos típicos dos carnavais venezianos, né? São massas doces fritas em banha de porco, polvilhadas com açúcar. E tem um bolo natalício muito apreciado, que é conhecido como Pandoro, que é parente do panetone milanês. Ela tem uma massa fofa e muito leve, que é polvilhado com açúcar e açúcar de baunilha, né? Aquele açúcar no qual você coloca as favas de baunilha para ficar perfumado. Na região de Vêneto também tem o carpaccio de Cipriani, que é criado em homenagem ao pintor Cipriani, né? Que são as fatias bem fininhas de carne crua, né? Temperadas com molho à base de maionese e outros condimentos. Tem o bacalhau à vicentina, né? Que é o bacalhau preparado com cebola, alho, salsinha, anchova, leite e queijo parmesão, servido tradicionalmente com polenta frita ou grelhada. Tem o sardi ou sardelli in sour, né? Como eu já falei, que são as sardinhas enfarinhadas e fritas, depois marinadas numa espécie de escabeche, feito com cebolas refogadas em azeite, banhadas em vinagre, açúcar pinole, né? Que é aquela amendoazinha pequenininha, e uva passa. O sapi al nero, que são lulas guisadas com alho, azeite, vinho branco, salsinha, e a tinta da lula, né? É servida tradicionalmente com polenta branca. Também na região tem o bigoli, que é essa pasta aqui, né? Essa massa mais grossa, como se fosse um espaguete grosso e rústico, né? Eles são geralmente cozidos em caldo de frango e condimentos, como o pote, né? Que é um ragu de carne
de vitela misturada com porco, ou rovinatzi, que é um ragu de miúdos de frango, ou ragu de anatra pato. A polenta branca, né, que é uma polenta de farinha de milho branco, é considerada mais delicada que a amarela e combina bem com pratos à base de peixe. Tem o rizibizi, que é esse aqui, como eu já falei anteriormente, né, que é de arroz com ervilhas frescas. O fegato alla veneziana, que é um fígado de vitela refogado, cozinhado com cebola, manteiga e azeite. E o baicoli, que é uns biscoitos venezianos à base de farinha, fermento, açúcar, leite e ovos. A massa é dividida formando 4 ou 5 pães alongados, depois assados, aí vão descansar por 2 dias, então são cortados em fatias bem fininhas e são levadas ao forno para tostar. Na Lombardia, essa segunda região que a gente vai falar, né, ela tem esse nome por ter herdado dos lombardos, né, que significa longas barbas. Um povo bárbaro que veio do norte da Europa, né, na região da Escandinávia. E quando eles se revoltaram contra a igreja, indo contra o Papa católico, né, eles se uniram aos francos e dominaram a região. Desde esse momento, a igreja teve um papel importante e decisivo, né, na história de toda a Itália, vendendo para quem mais lhe interessasse. A igreja manipulando, né, os povos para poder tirar proveito disso, né. O governo dos francos desenvolveu um sistema de feudos que dominou a Europa no período medieval e a partir do século XV a Lombardia passou por vários domínios, né? O francês, espanhol, austríaco, francês, do Napoleão de novo, e depois austríaco novamente, até que em 1859 ela expulsou os estrangeiros e voltou a ser independente, né? Algumas cidades famosas ali, nós temos Milão, Monza, Cremona, né? Lombardia, né, que ela passou por alguns problemas por conta da peste negra, mas hoje ela é a região mais desenvolvida da Itália, né? Milão é um grande centro comercial, industrial e financeiro, né, com sede de empresas como a Pirelli, a Alfa Romeo, a Campari, a Telecom. Tem um grande patrimônio artístico, né, e é considerado um dos grandes centros da moda do mundo, né, ao lado de Paris e Nova York. E é a segunda cidade mais populosa da Itália, né, depois de Roma, Milão, com mais de 1.300.000 habitantes. Na região da Lombardia, né, tem uma cozinha bem variada, porque está com sua fronteira com a Suíça, né, ao norte, o Piemonte, na região de Piemonte no oeste, a Emília-Romana ao sul e Vêneto a leste. Então tem a influência de várias regiões bastante com características muito fortes, né? A ausência das oliveiras e dos grandes pastos e por conta disso a falta de gado, né, faz com que sua cozinha fosse calcada no uso da manteiga e não do azeite. A cozinha da Lombardia, perdão, adquiriu aspectos da cozinha dos Alpes, né, é muito proteica e gorda, né, justamente por conta dessa grande criação de gado, né, como tem muitos pastos. E tem muito uso de carboidrato, massa, principalmente arroz. Eles consomem muito ossobuco, né, e pratos à base de tripas. A cozinha do mar porque não tem costa, né, ela é quase ausente, praticamente ausente. Mas na região dos Magos, no Maggiore, como Garda e Lecco, né, tem uma cozinha de peixe de água doce muito importante. Tem ainda reflexos da sua cozinha, da cozinha francesa, né, como o cassoulet, que é semelhante à caçoela, né, o prato caçoela, que é italiano, é semelhante ao pot-au-feu francês, né, que é um prato substancioso. Aqui nós temos os dois, ó. Aqui a caçoela, aqui o pot-au-feu, que são vários cortes de carne, né, cozidos com repolho, cenoura, salsão, cebola. E também os espanhóis influenciaram, né, no uso do açafrão, que acabou gerando o risoto à milanesa. Os austríacos, né, trouxeram a preparação que ficou conhecida como a cotoleta milanesa, né, e os milaneses dizendo que foram eles que influenciaram esse prato, né.
os dois brigam pela origem do prato. A Lombardia também, ela tem uma vida muito frenética, né? Como é um local de grande concentração de trabalhadores, né? E uma função capitalista muito grande, eles comem de forma diferente do resto da Itália, né? Ele geralmente é uma comida feita de forma rápida e bem frenética, né? Eles fazem a tagliata, que é uma carne fina, cozida bem rapidinho, por 2 minutos, que não é preciso nem mastigar praticamente. Ela também é conhecida como a cidade das polpetas, né? Desenvolveram grandes pratos a partir das sobras do dia anterior, como o mondegli, que são as polpetas de carne cozida e assada, e o risoto ao salto, que são formados por restos de risoto, né? Essa grande produção de arroz, a mais importante da Itália e da Europa, né, por conseguinte, veio a partir de um sistema de irrigação desenvolvido pelo Leonardo da Vinci, né, que é cientista, artista, nas águas do rio Ticino e Po. E o principal arroz lá é o Carnaroli, considerado o rei dos arrozes, né, que tem um grão grande, tem muito amilopectina e principalmente amilose. Devido à grande criação de gado bovino, né, a maior parte da produção dos queijos da Lombardia é feita a partir de leite de vaca. E os mais famosos são o Grana Padano e o Gorgonzola, que foi criado na cidade de Gorgonzola. A respeito da carne de cavalo, né, que ela não é consumida no Brasil, para nós ela é um tabu, né? Mas ela é muito popular na Itália, importada da Espanha e dos países do leste europeu. Então, os homens que comem essa carne de cavalo desde a Idade da Pedra, né, naquela região, mas com o tempo ela foi desaparecendo, né, mas o consumo voltou a ser realizado, né, porque ela é uma carne rica em proteínas, tem baixo nível de gordura. A carne de cavalo ela se diferencia de outras carnes pelo seu sabor um pouco adocicado, né, e são consumidas, além da carne do cavalo adulto, a carne do poledro, né, que é o potro. Outro produto importante da região da Lombardia é a mostarda de Cremona, que é feita a partir de frutas cozidas em calda de açúcar e com grãos de mostarda, resultando uma preparação doce e picante, né? Ela é produzida em outras cidades, mas a mais conhecida realmente é da cidade de Cremona, que reivindica a invenção desse produto. Aliás, de outro produto que é o torrone, né? Aquele doce feito de açúcar e amêndoas. O panettone disse que é uma criação milanesa, né? No século XI já existia algo semelhante, né? Mas somente no século XIII é que foi criada a receita natalina, que é utilizada até hoje. O nome deriva do dialeto milanês, né? Pelo orientativo de pão, que é pane, né? Pane, pão, e panettone, um pão maior. A colomba pascal é uma versão do panettone que foi criada em Pávia. E tem alguns outros pratos da cozinha lombarda, são o nervite, que são tendões de pés de vitelo cortados e cozidos em cubos, servido com condimentos picantes, é como se fosse uma mão de vaca deles, né? O cansoucê de Bergamo e Brescia, que é uma massa recheada de linguiça, espinafre e ovos, com uvas passas e o queijo grana padano. A zuppa pavese, que é um caldo com ovos amanhecido. O gnocchetti alla lariana, que são bolinhas de pão amanhecido, ovos, queijo e manteiga, servidos com brodo de carne, né? Um caldo de carne. O minestrone alla milanesa, que é uma sopa bem grossa, né? Feita com vários vegetais e arroz. E os risotos, diversos risotos, né? Com lumache, que é com caracóis, com gamberi, fungo e piselli, com camarões de água doce, cogumelos e ervilha. Tem a polenta tarânia, né? Que é feita com farinha de grano turco e grão sarraceno. O pan de morte, né? Que é feito com amerete, uvas passas, figo, amêndoa, clara de ovo e cacau. É servido no Dia dos Mortos, desde a Idade Média. E
nós vamos ficar por aqui e já já eu retomo com a segunda parte desse vídeo. Tá bom? Até lá.